Quero convidar sua atenção para o texto de Hebreus, o capítulo de número 13. Hebreus, capítulo 13. Versos 20 e 21. Hebreus 13, versos 20 e 21. Hebreus 13, de 20 a 21. E diz assim a Escritura: Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor. O escritor aos Hebreus está praticamente encerrando a sua carta, e então ele traz para todos os seus leitores esta bênção, esta disposição, esta proposta de encerramento da carta, não é? De uma maneira que invoca o ser de Deus, invoca o ser de Deus na pessoa do Pai e na pessoa do Filho, para que nós sejamos conduzidos, vivenciando, sim, a graça de Deus todos os dias até o final da nossa existência terrena. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ver o Facebook ou o Instagram ou qualquer outra mídia sem ficar com o coração tremendamente assustado com o que eu vejo. Especialmente neste ano em que nós temos uma polarização da sociedade brasileira por conta do processo eleitoral, nós estamos cada vez mais assistindo a ofensa a céu aberto. Nós estamos assistindo o desrespeito completo das pessoas, e eu não me refiro apenas às pessoas que estão no exercício do poder, mas a quaisquer pessoas. Nós estamos assistindo à crueza do pecado na sociedade brasileira. Nós estamos assistindo uma disputa de poder entre as áreas que deveriam cuidar de nós. Tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário estão se degladiando a céu aberto. Qual deve ser o posicionamento do crente? O crente, à luz de todas estas coisas, precisa ter uma linha de conduta. O crente, em todas estas coisas, precisa saber como se posicionar. Se ele aceita gratuitamente os defensores da sua própria opinião, ou também agride aqueles que violentam a sua opinião. O que o crente, afinal de contas, deve fazer? Ele deve ser uma pessoa omissa, como se nada existisse,
vivendo apenas da esperança de ir para o céu? Ou ele deve se envolver com a sociedade e se tornar, como disse Jesus, sal da terra e luz do mundo? Qual é o modo do crente agir? Bom, nós temos algumas dicas da Escritura. Por exemplo, nós devemos orar por todas as pessoas, boas ou más, gostemos delas ou não gostemos. E devemos especialmente orar pelas pessoas que neste momento da nossa vida estão exercendo autoridade sobre nós, sobre a sociedade como um todo. Gostemos delas ou não gostemos delas. Porque o que devemos procurar da parte de Deus é que a sociedade como um todo, a despeito de não crer no Senhor Deus que nós professamos, tenha uma vida quieta, sossegada, sem violência, sem agressão. Uma vida que seja abençoadora. O nosso país, os países da América do Sul, os países do mundo, deveriam ter autoridades que se respeitassem. E neste sentido, nós percebemos por esta dica das Escrituras, esta orientação das Escrituras, que o papel da igreja seria um papel muito mais próximo de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para vivenciar a vontade de Deus todos os dias, e lançando diante de Deus as necessidades da sociedade humana como um grupo de sacerdotes no meio de gente impenitente. A outra coisa que temos é que nós deveríamos ser bons cidadãos. E o apóstolo Pedro, especialmente, trabalha muito nessa área na sua primeira carta, quando ele afirma categoricamente que os crentes são, nesta vida, nesta terra, como peregrinos e forasteiros. Eles não são mais daqui. Eles pertencem ao reino de Deus. Mas por conta de serem do reino de Deus, eles precisam ser bons cidadãos aqui. Então, o próprio apóstolo Pedro diz que ninguém apanhe como malfeitor, que ninguém seja visto pela sociedade como uma pessoa malfeitora, uma pessoa desonesta, uma pessoa que infringe a lei com a maior naturalidade e põe a culpa em Deus, em nome da religião. Uma das coisas que caracteriza também a nossa fé reformada é o fato de nós não aceitarmos ordens ou leis que efetivamente contrariam a palavra de Deus. Quando Calvino trabalhou a ideia da resistência ao Estado, ele fez afirmações dizendo que Deus deu às autoridades a capacidade de fazerem leis que beneficiam a população como um todo. Mas quando estas leis são feitas para proveito próprio das autoridades, a igreja deve resistir e não aceitar isto como matéria de fato. O problema dos hebreus não era como o nosso. O problema dos hebreus era um pouco diferente. Porque os hebreus haviam aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas agora estavam como que sentindo umas saudades, ou estavam como que sendo tentados a voltar para trás e olhar para a lei como sua receita de salvação,
olhar para os costumes, para as festas judaicas como uma demonstração da sua fé salvadora. Eles estavam começando a voltar a pensar que tinham algum mérito no processo de salvação. E o escritor aos Hebreus é muito forte ao declarar que quando uma pessoa volta para trás, não tem jeito. Entretanto, ele não trabalha muito nesta área. A preocupação dele maior é mostrar como Jesus Cristo é superior a anjos, superior a Moisés, superior a Arão, ao sacerdócio levítico, como Jesus Cristo é superior a todas as coisas que os hebreus estavam começando a sentir atração novamente. O que eles percebiam, o que o escritor percebia, é que os hebreus estavam ficando desvirtuados em relação à fé evangélica. Aí, mesmo que seja por razões diferentes e por circunstâncias diferentes, eu chego à conclusão de que nós estamos no mesmo barco. A igreja perdeu o foco. Quando eu falo igreja, eu não falo esta comunidade em específico. Eu falo do cristianismo em geral. Nós perdemos o foco. Nós não sabemos por que nós estamos na terra nem para o que servimos. Porque muitas das correntes que atualmente têm prevalecido estão completamente distantes daquilo que foi proposto para nós, que é para a glória de Deus, para a glória do amado, para a glória do Espírito. Nós nos perdemos no decorrer do tempo e nós ficamos num descompasso em relação à Escritura. É um fardo que nós precisamos carregar. Mesmo que nós aqui, que estamos aqui, sejamos extremamente zelosos com a doutrina, com a fé evangélica, nós devemos nos comportar como Neemias, quando disse: eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Ele mesmo não tinha feito esse tipo de pecado, que era o de renegar a Deus. Mas ele incorpora o sentimento nacional e ele diz: nós perdemos o foco. E por isso o Senhor nos castigou, e por isso nós não crescemos, e por isso nós fomos colocados para fora do país, do território que o Senhor mesmo nos deu. É claro que o escritor aos Hebreus, então, ao terminar a carta, ele vai dizer esta bênção. E a bênção dele é escrita desta maneira: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. Vamos pensar no Deus da paz. Não é a paz de Deus, é o Deus da paz. E o escritor, assim como o apóstolo Paulo, está trabalhando a mesma ideia. Deus é o Deus da reconciliação. Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus da amizade. Deus é o Deus que procura os pecadores para limpar as suas vidas dos seus pecados. Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura os pecadores para declará-los justos. Deus tem esta dinâmica. O Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, o Senhor promove o convite. Quando o apóstolo Paulo fala do desejo de Deus, é que todos os seres humanos venham a conhecê-lo.
E como ele sabe que não há um justo sequer, como ele sabe que ninguém o procura, ele convoca, ele predestina e ele chama, e ele, de maneira assim, muito atrativa, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva ao arrependimento, e nós, por nossa responsabilidade, confessamos o seu nome. Ou negamos o seu nome. Quando o escritor aos Hebreus chama Deus de Deus da paz, ele está se referindo a todo o envolvimento, todo o esforço que Deus faz para resgatar uma pessoa como a gente. O esforço que Deus faz está escrito aqui da seguinte maneira, em relação à pessoa de Jesus. Deus da paz tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos. O autor quase não fala de ressurreição, mas isto aqui quer dizer que Deus, o Deus da paz, para que fosse possível a nossa salvação, Ele ressuscitou a Jesus Cristo, Ele trouxe Jesus Cristo da morte. Quando olhamos para o primeiro capítulo desta carta, a ideia que o escritor tem é que Jesus Cristo se tornou o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, a expressão do Deus da paz. Jesus Cristo é a expressão exata do Deus da paz. E Jesus Cristo, então, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o trabalho de Deus foi tornar a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, o que é o grande feito, o que é um grande feito, não é? E em seguida fazê-lo assentar ao seu lado, para que nós pudéssemos ser salvos e termos uma vida com foco. Quando o escritor olha para Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo é nosso Senhor. E isto quer dizer que Jesus Cristo é divino. Que Jesus Cristo é o dono dos crentes. Sabe, se perguntar quem manda em mim, a única resposta viável para o crente é: quem manda em mim é o meu Senhor. Nem, quando a gente é adolescente, a gente fala, ninguém manda em mim. Não é verdade? O problema é que muita gente continua adolescente até o fim da vida dizendo, ninguém manda em mim. Mas o crente se dobra e o crente diz, quem manda em mim é o Senhor. Eu não tenho vontade própria, o Senhor é que tem. Então o escritor aos Hebreus, quando diz assim, que o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, está usando o pronome possessivo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que o Senhor é o divino, é o governador da nossa vida, é o presidente da nossa empresa, é o magistrado que nos guia, é o advogado que nos defende, é o que nos lidera. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que o senhorio dele está bem marcado aqui. Mas o nosso autor aqui diz que Jesus Cristo, que o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos, é o pastor das ovelhas. Ele apresentou Jesus Cristo como superior ao sacerdócio.
e disse que Jesus Cristo era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem especial da parte de Deus. Que Jesus Cristo fez uma obra redentora tão grande a nosso respeito, que ele se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ser sumo sacerdote não é tão impactante quanto a ideia de Jesus Cristo ser o grande pastor das ovelhas. Você não se lembrou do texto de João 10? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Não se lembrou desse texto agora? Pois é, o nosso autor aqui está dizendo que Jesus, que o Deus da paz, trouxe a vida novamente e o instituiu como nosso Senhor, como nosso diretor geral. É ao mesmo tempo o nosso cuidador. Mas ele acrescenta um adjetivo interessante, porque ele diz o grande pastor das ovelhas. Não é meramente o pastor das ovelhas, é o grande pastor das ovelhas, porque Jesus Cristo veio para nos socorrer. Quando ele falou de Jesus Cristo nos socorrendo como o pastor, ele disse algo como está escrito no capítulo 4. Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E ainda diz, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, quando o autor aos Hebreus está abençoando aqueles irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos um Deus que nos aproxima dele, que quer cuidar de nós. E para isso, trouxe Jesus Cristo da morte. Colocou Jesus Cristo como nosso dono, como nosso Senhor. Estabeleceu que a missão de Jesus Cristo não seria apenas vicária, mas continuadamente pastoral. Porque Ele cuidaria de nós pastoralmente. Ele cuidaria de nós todos os dias. E diz mais, que tudo isto Deus fez por conta da aliança que fez, não somente com o Filho de Deus, com o seu Filho, mas também conosco. Com seu Filho, o pacto da redenção estabelece que Deus fez um trato com o Filho. Você vai à terra, você se encarna, você prega a minha pessoa, você revela ao mundo o meu amor, você morre, eu te ressuscito e eu te coloco à minha direita. Esse acordo de redenção está mais ou menos delineado em Filipenses no capítulo 2. Quando demonstra que Jesus Cristo foi descendo uma escada de humilhação e depois subiu na escada da glorificação. Mas a aliança no sangue tem outra implicação, que é o pacto da salvação, o pacto da graça, que é todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O sangue derramado por Jesus Cristo aplaca a ira de Deus, e Deus declara justificada
a pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, para que a gente se perceba dentro desse processo e descobrirmos qual é o nosso foco, nós vimos aqui todo o trabalho de Deus para nos alcançar e para estabelecer a vida que nós precisamos ter. A segunda parte do texto é que o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem. Seria mais apropriado utilizar a palavra equipar do que aperfeiçoar. Porque a ideia aqui é dar as ferramentas capazes de você executar alguma coisa. Eu ando brincando de marceneiro. É assim que fala, Zé Carlos? Marceneiro. Não é marceneiro, né? É marceneiro. E eu descobri que a gente na marcenaria não pode improvisar. Não dá para improvisar. Ou você tem a ferramenta adequada, ou o seu serviço sai um artesanato pobre, de baixa qualidade. Não estou falando de artesanato de boa qualidade, eu estou falando de artesanato de baixa qualidade. Os encaixes não encaixam. Por quê? Porque falta a ferramenta própria. Para cada operação dentro de um pedacinho, um toquinho de madeira, é necessário um mundo de coisas diferentes, exatamente para que a gente tenha precisão, para que a gente tenha... Em primeiro lugar, você vai comprar madeira em algum lugar, ela vem aparelhada. Mas quem já pegou madeira aparelhada em grandes lojas que vendem esses materiais, descobrem que a madeira empena. Ela é uma sobrevivente. Não é como o metal. Ela empena, ela entorta, ela racha, ela tem uma porção de dificuldades. E se você não tiver as ferramentas adequadas para fazer esse trabalho, você não faz. Sai um móvel completamente torto. Sai uma dessas coisas que a gente imagina que foi a guerra. Quando a gente pensa na vida cristã, meus irmãos, vocês imaginam que Deus diz assim, tá bom, eu te salvo, daqui para frente você é que resolve. Você é que cuida, você é que faz, você é que evangeliza, você é que converte as pessoas, você é que aguenta o tranco sozinho. Isso é deísmo. Isso é deísmo. Achar que Deus deu o pontapé inicial e depois largou tudo sob nossa responsabilidade, não é bíblico. Nós devemos nos lembrar que Deus, antes mesmo da gente acordar, já está derramando a sua graça sobre nós, a sua misericórdia. Jeremias lembrou disso. Então, para o dia de hoje, para o dia de amanhã, o que o Senhor, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, que o colocou lá como Senhor, que o colocou sobre nós como grande pastor das ovelhas, está preparando para o dia de amanhã? Será que Ele tem alguma coisa para nos dizer amanhã? Será que Ele tem alguma coisa para que façamos amanhã? Com toda a certeza. A Bíblia nos indica que o Senhor é nosso companheiro. Além de ser nosso dono, é nosso companheiro. E o que Ele quer é nos equipar, nos capacitar, nos dar as ferramentas espirituais pelas quais nós vivamos para a glória dEle.
O apóstolo Paulo, quando falava de armas, ele dizia que as armas da nossa milícia não são carnais, são armas espirituais. De onde que então a gente tira essas armas espirituais? A gente tira tanto da ação divina sobre nós, quanto da nossa entrega. Essa é a nossa responsabilidade. A gente precisa conhecer a Escritura, a gente precisa saber orar, a gente precisa saber praticar a bondade dos salvos, a gente precisa saber vivenciar a graça de Deus todos os dias, confiar na sua providência, depender dele, inclusive no emprego, nas situações conjugais. Nós precisamos entregar tudo nas mãos dele para que ele nos comande. Então ele está dizendo que o Deus da paz vos aperfeiçoe, vos equipe em todo o bem. Para quê? E essa pergunta está obviamente respondida aqui. Quando você olha para o texto, para cumprirdes a sua vontade. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Deus tem uma vontade para mim amanhã? Com toda certeza, Deus tem uma vontade genérica que está dentro do seu propósito santo de fazer todas as coisas se concentrarem em Jesus Cristo. Então ele está mexendo com a história toda ao mesmo tempo, com todas as pessoas do planeta ao mesmo tempo, no sentido de fazer convergir em Jesus todas as coisas. Mas para mim, ele tem uma coisa. Bom, diversas vezes a Escritura diz assim: a vontade de Deus para você é a santificação. Por exemplo, no Antigo Testamento se lê assim: o que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tem algumas noções muito claras e diretas que demonstram o que é que Deus está querendo de mim amanhã. Mas o que o autor está dizendo aqui é que Deus equipa você para viver amanhã a vontade dele e não a sua. Meu Pai do céu. Então eu preciso pegar a agenda e dizer: Deus, tá bom, é isso mesmo que o Senhor quer? Meu Pai, olha só, amanhã é dia de lavar roupa. É isso que o Senhor quer? Ou o Senhor quer que eu fique na cama? Estou brincando, Deus quer que a gente fique na cama o suficiente e lave roupa para que haja asseio familiar. Mas até mesmo as coisas mais cotidianas, as coisas mais simples, as coisas que menos exigem o nosso pensamento, porque nós estamos viciados nessas coisas já. Como é que Deus quer que a gente faça? Então, o autor está dizendo que o Deus da paz vos equipe para realizar o bem, a fim de que a vontade dele seja feita. E é muito interessante o que vem agora, porque ele diz assim: olha, como é que Deus vai então realizar em você aquilo que é necessário para você cumprir a sua vontade? E ele diz assim: operando o que é agradável. Agora eu fui malicioso aqui. Porque as pessoas muitas vezes imaginam que Deus tem a responsabilidade de fazer a nossa vida agradável. Eu não sei se é verdadeiro ou se é fake news, mas eu li recentemente de um evangelista
que escreveu aos seus leitores e seguidores pedindo perdão, porque durante 20 anos ele ensinou a teologia da prosperidade. E ele viu que não é do Senhor. Vou dar uma dica. Ele escreveu: Bom dia, Espírito Santo. Eu não sei se é fake news, mas ele diz assim: eu quero colocar diante de todos os meus seguidores que eu pequei contra eles por 20 anos, pregando aquilo que não era da vontade de Deus. Mas não adianta, o crente que se sacia dessa doutrina e acha que Deus tem a obrigação de cuidar dele e dar para ele prosperidade, esse crente está militando no erro. Porque o escritor aos Hebreus, sabe o que diz? Ele diz assim: vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável para com ele. Não está pedindo que seja agradável para você, que seja agradável para o Senhor. Agora, há uma coisa muito interessante. É que quando a gente procura a vontade de Deus, tem um retorno interessante, tem um retorno abençoador. Por exemplo, deleita-te no Senhor. E o texto diz: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, quem se deleita no Senhor não vai querer benefício próprio, vai querer a glória do Senhor, vai querer o bem da causa do Senhor, vai querer que o mundo seja melhor, que Deus seja aquele Deus todo-poderoso que esteja presente em toda a humanidade. Não vai pedir para ganhar à custa do vizinho. Quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem, pensa, o que é que ele disse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a minha vontade, é isso? Não, a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Em outras palavras, por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Como nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa de todo aquele trabalho que Deus teve via Jesus Cristo, mas agora nós estamos aqui para ser equipados pelo Senhor, para atuarmos como pessoas que o agradam, como pessoas que são gentis com Ele, com pessoas que dão para Ele a prioridade de suas vidas e fazem o que é agradável diante dEle por Cristo Jesus. Então, qual vai ser a nossa postura? Eu quero desafiar o irmão ou a irmã a pensar assim: Senhor, Tu me deste vida, isso já é uma graça. Eu quero pedir ao Senhor que a minha vida seja uma vida que Te agrade. Porque eu sei que o Senhor teve um trabalhão imenso para me salvar. E o Senhor todos os dias renova a Tua graça para comigo, perdoa os meus pecados, trata das minhas enfermidades, cuida dos meus relacionamentos. Então, eu não quero ouvir outra voz. Eu não quero ouvir a voz da internet. Eu não quero me afogar no espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu quero me posicionar diante do Senhor para que o Senhor me capacite. É assim. Me capacite a ser um grande oficial do exército. Me capacite a ser
um bom estudante de doutorado. Me capacite a ser um bom dentista. Me capacite a ser um bom comerciante. Me capacite a ser uma pessoa em quem as pessoas vêm buscar alento, encorajamento. Me capacite para ser pessoa a quem os outros venham procurar por causa da sabedoria. Me capacite para que eu te glorifique com a minha existência. É isso, mais ou menos adaptado a nós, que o autor aos Hebreus termina a carta saudando os irmãos. Eu vou ler o texto e nós devemos acolher, como diz alguém da internet, receba. Não é? Não falam isso? Falam isso, não é? O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe, vos equipe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.